Fala, meu povo, vamos lá para mais um Cavalcast. Esse é o 5º episódio que eu estou gravando, que nós estamos gravando aqui hoje. Hoje temos a presença do ilustríssimo Thiago Medeiros, que é um cara topíssimo para a gente conversar sobre organização financeira. E eu vou querer puxar o assunto pro trader, pro cara que quer operar no mercado financeiro ou já está operando no mercado financeiro e quer se organizar financeiramente. Esse vai ser o tema de hoje. Thiago, primeiramente, muito obrigado por sua participação, ter aceitado o convite, né? Forçadamente, não tinha opção, ou vinha ou rachava, mas veio. É o que importa. Agradeço, de qualquer forma, o reconhecimento. Se você está trazendo para compartilhar com o pessoal da sua comunidade, cara, é porque vai agregar de alguma forma para eles. Com eu certeza. Espero que isso seja, de fato, concretizado. Com certeza. Tiagão, me fala aí um pouco da tua história. Como é que você começou no mercado? Como é que você caiu no mercado? Cara, eu caí no mercado, de fato, na pandemia. Tudo caiu com força. Doação. Não. Como é que você entrou no mercado? Vou refazer minha pergunta. Cara, eu entrei no mercado investindo meu próprio dinheiro. Depois de dar uma quebradinha, dar uma bela trincada, eu comecei a investir meu dinheiro e comecei a aperfeiçoar, comecei a estudar, me dediquei muito a estudar. Isso quando, mais ou menos? Isso foi, cara, uns 2 anos antes da pandemia. 2018, 19, 17, por ali. E aí eu comecei a montar uma carteira pra mim e me dedicar de estudar mesmo. E aí... Trade, você nunca... Cara, eu comecei, na verdade, antes disso, de 2019, deixa eu corrigir. Eu fiz um curso... De day trade. 3 para 1. Coisa boa. Ganha 1, perde 3, multiplica várias vezes e a conta quebra. Não há quem resista. Eu não esperei que isso acontecesse, não é meu perfil, eu já vi que não era meu perfil, não era algo que me atraía. Então eu acabei deixando de lado, tentei voltar de novo, isso em 2000 e... A pandemia foi 20, né? Ou 21? 20. Ali em julho, mais ou menos, eu tentei ainda até que... De 2020. 2020 já. É um pouquinho depois que a pandemia estourou. Foi. Meu dinheiro rendeu muito bem na pandemia. Tava que você bem comprou na baixa. Você tinha uma reserva? Caixa, eu tinha muito caixa. Acho que 70% do meu patrimônio estava disponível em caixa, em fundo de liquidez. E aí, já vendo o que vinha acontecendo lá fora, eu aproveitei a oportunidade para, na baixa, nas quedas, ir aumentando posição. Então, no retorno da bolsa, na subida, meu patrimônio valorizou mais de 100%. Perfeito. E aí ela deu uma boa estabilizada ali na faixa dos 90 mil pontos. Eu aproveitei oportunidades de trade com o pessoal que eu conhecia, acho que você conhece, toda a turma. Sim. E aí foi um outro belo ganho para mim também. Mas eu tentei ainda, até que a mão tremeu, o suor desceu. Cara, aí você percebeu que não era para você. O emocional não é meu forte nesse tipo de operações. Eu gosto de entender o cenário, de pegar movimentos maiores, quedas de juros, bolsa subindo. É um médio e longo prazo. Por aí. Médio prazo. Pega ali 1 ano, 2 anos, 3. Médio prazo. Isso. Adoro esses movimentos. O que é totalmente o inverso do que a galera que eu conheço, que me segue, galera que é day trade, quer operar ali no dia a dia, quer sentir essa emoção que você não gosta. Não, né? não gosto. Mas convivi e conversei muitas vezes com muitos traders. Sim. E aí me dá algum respaldo para poder contribuir para entender com o público, ali. Isso. Perfeito. E, Tiagão, o que é que você faz hoje? Qual é a sua atividade? Hoje eu sou assessor de investimentos, sou sócio da InvestSmart, assessor de investimentos credenciado a XP. Legal. Mas basicamente a gente define objetivos de vida e traça estratégias de investimento para cada pessoa individualmente. Isso daí você pensa muito no longo prazo para a pessoa, né? Sim. E apesar do pessoal, o meu público, a galera que vai ouvir esse podcast aqui, ser de curto prazo, ser o cara que quer day trade, é importante se organizar financeiramente pensando no longo prazo. Não é pensar só no curto, só no índice. Vou comprar índice para vender já, vou vender índice para comprar já. Não, tem que se planejar para o futuro, porque, enfim, é muito importante ter, não vou dizer a garantia, mas
Garantia, podemos dizer, né? A garantia de um futuro mais estável. A proteção? Uma proteção. Proteção patrimonial ali. Vamos lá. Antes de ser assessor, eu fiz muitas consultorias financeiras. Desde pessoas bem endividadas, pessoas que estavam no limite das suas despesas ali, no 0 a 0, mas que precisavam se organizar financeiramente. Eu conversei com muitos traders e conversei com pessoas que gostariam de viver só disso. Só que a pessoa não encarava como uma profissão. É um aventureiro, né? Ela era um hobby. É. Ela não tinha todo o preparo, toda a estratégia, todo o planejamento de ser um profissional do trader. E isso, o grande motivo é porque nós brasileiros, não temos educação financeira. Então a gente não entende o que é bom ser feito, o que deve ser feito realmente para, enfim, pensar no futuro, ter uma organização financeira, não só no futuro, como no presente também. Entender o que gasta, quanto recebe, fazer o que você gosta de falar muito, o fluxo de caixa da pessoa mesmo. Não é só a empresa que tem o fluxo de caixa, como você já falou nos papos. Eu faço conciliação bancária com minha conta mesmo. Sim. Eu bato todo o saldo, todo dia. Não todo dia, mas toda semana eu bato o saldo da minha conta com um sistemazinho que eu tenho de controle. E aí, independente se é papel, Excel, planilha, ou enfim, sistema, é preciso fazer esse controle. Principalmente o cara que está vivendo disso. Porque existem custos. O cara que tá vivendo disso que você disse que quer, nem necessariamente está vivendo ainda, né? Mas que deseja. O cara vai mexer com grana, vai mexer no mercado financeiro e não tem uma base sólida. Perfeito. O cara que quer viver disso, que encara isso como uma profissão, como uma empresa, ele deve entender que existem ciclos muito positivos em que ele vai surfar uma onda muito boa, o operacional dele encaixa com o movimento de mercado. E vão haver momentos em que nem tudo vai ser mil maravilhas. Então, o que você quer dizer é que o cara vai ter meses, não vou dizer nem meses, mas períodos, pode ser semanas, meses, negativo. Ou seja, sem tirar a grana do mercado, e se ele depender só disso, tá ferrado. Cara, se ele não tiver preparado, tá ferrado. Se ele não tiver um bom gerenciamento do risco dele, ele quebra a conta. Nossa, e fica sem nada. Acontece, né? Demais. Pois é, porque o cara simplesmente não gerenciou o risco. O que é gerenciar o risco? Ter noção do movimento em que ele está entrando, qual o impacto financeiro que tem para ele e até que ponto isso ele consegue segurar. E isso é um ponto muito, muito interessante e importante. A gente já conversou diversas vezes que eu recebo muitas mensagens de seguidores dizendo: pô, Caval, eu tinha um dinheiro aqui para pagar a conta de luz. Já cheguei a receber mensagem de: eu tinha um dinheiro aqui para comprar comida do meu filho e perdi. Tô desesperado aqui, não sei o que fazer. Isso é uma falta de gerenciamento de risco, não só do trade em si, cara, mas gerenciamento é uma responsabilidade muito grande. É um grande responsável. Porque, vamos lá, a gente precisa viver pela regra e não pela exceção. Pela regra, 90% das pessoas perdem dinheiro com day trade. Eu vou até mais além. De 95 a 99. Beleza. Então, é um ponto muito fora da curva. E aí você faz isso num período. Imagina você apostar em 1 ou 2 traders num dia ou numa semana. É muito pouco tempo para você avaliar o desempenho. É igual você jogar na Mega Sena contando com dinheiro para pagar alguma coisa. Não faz o menor sentido. Totalmente. Cara, teve recentemente aquele estudante lá de medicina, lembra? Ela pegou o dinheiro da formatura e tal, foi operar e depois não deu certo e ela foi apostar querendo multiplicar o capital lá. Exatamente. Cara, não faz sentido, cara. Não faz. Se a gente for analisar os fundos que têm uma gestão de risco muito séria, ele tem profissionais capacitados que estudaram muito tempo para aquilo e o cara não consegue ser 100%. Sim. Ele tem períodos ruins. Totalmente. É lógico que é diferente, porque a gestão do cara, ela é engessada dentro de um mandato. Sim, tem toda uma estrutura ali. Tem regras que ele precisa seguir, ok. Mas mesmo em fundos mais livres, mais flexíveis, ele passa por períodos mais difíceis. Por períodos ruins, negativos, de drawdown. E o trader é muito ingênuo do cara achar que vai ser sempre positivo. Sim. Eu tenho muita gente acha isso. Eu tenho um operacional que vai ganhar 20 mil todo mês. Cara, não vai. Pode ser que na média, se você pegar 5 anos, ele dê.
Mas não vai ser todos os meses, Vai ter mês sequencialmente. ali que ele ganha 50, vai ter mês que ele vai perder 10, vai ter mês que Perfeito. ele vai ganhar 10, vai ter as Contando oscilações. na hipótese de que tudo isso vai dar certo, Sim, ok? Sim. Então, se o cara não tem um capital de giro, vamos tratar como empresa, um capital de giro para manter a operação enquanto está em períodos mais difíceis, cara, bye, não demora não. e vai mexendo no psicológico, daí vai afetar no operacional do cara, ele não vai conseguir entrar nas operações que deveriam entrar, porque vai ficar com medo, pô, não posso perder esse dinheiro aqui porque eu já perdi ontem. Ou e quando gera entra uma... numa operação positiva, logo o cara sai Já porque quer quer zerar. garantir o resultado. Exato. Então, são vieses de comportamento Exato. que está inerente no ser humano, cara. Sim. Não tem como fugir disso. E se você está desestruturado, despreparado financeiramente, a chance de você cair nisso é muito maior. É muito maior. Quando eu vou falar sobre dinheiro com as pessoas, eu falo assim, a reserva financeira não é a reserva financeira para imprevisto. Pode ser de oportunidade. Beleza? Como assim? Como assim oportunidade? Vamos lá. Imagina que você tem dinheiro hoje guardado. E você está buscando um imóvel. Ok? Certo? Você pode comprar um imóvel à vista no leilão muito barato. Mas você precisa ter dinheiro. Perfeito. Se você não tem dinheiro, você não aproveita a oportunidade. Sim. E Na pandemia, inclusive, apareceram muitas gente, oportunidades, muita né? gente com Gente grana. desesperada vendendo apartamento, casa, terreno. Aí vem o outro lado. Se você não está preparado e passa por uma dificuldade, você faz por necessidade, não por oportunidade. Sim. E aí, na necessidade, a decisão ela não é tomada em sua plenitude. Desalinhada com princípio, com valor, com objetivo de vida. E aí pode virar um caos. Tá? Eu vejo isso quase que diariamente. Pessoas que tomaram decisões por necessidade e pessoas que tomam decisões por oportunidade. Hoje eu conversei com um empreendedor, um cara bem sucedido aqui na cidade, e o cara falou, ele é advogado de formação, e ele fala, me arrependi de ter pegado algumas causas trabalhistas. Mas na época, eu estava precisando. Entendi. E ele não queria. Mas como ele precisava, o cara tem que pagar a conta, então ele vai fazer. Então, se a gente trouxer para o mundo do trader, cara, imagina que o operacional dele é um. E não entra, não encaixa no dia ou na semana. Mas ele tem que fazer dinheiro. Ele tem que fazer dinheiro. Perfeito. E o que é que vai acontecer? Perfeito. Vai forçar a entrada, vai forçar a operação, vai estopar antes, ou até mesmo vai alongar o stop e aumentar mais ainda o prejuízo. Se todas as probabilidades vão contra, nesse cenário, piora. Perfeito. Perfeito. Tudo caminha para que o resultado seja negativo. Negativo. Isso é terrível. E muitas pessoas não prestam atenção nisso. Né? Cara, é porque assim, ó, papel aceita tudo. Na hora que você se envolve emocionalmente com uma operação, que você dá certo para você vê testemunhos, você vê depoimento, tudo dando certo, e você acredita fielmente que você vai conseguir. Tô errado? Não. E se você acredita, você vai agir como se isso fosse verdade. Só que é olhar muito restrito pro todo. E aí não se trata de ingenuidade, mas de ignorância de fato. O cara não conhece. Sim. E em relação a isso, ele é ignorante. Porque se ele abre e conhece mais o mundo, o universo ele do vai trader, entender a de operações... dinâmica que é necessária, enfim. Exatamente. E aí, infelizmente, é o que não Vou existe. dar uma notícia, cara, não fique triste. O curso de uma semana não vai garantir seu resultado positivo. Existem N fatores, né? O cara vai aprender uma estratégia ali no final de semana, em uma semana, vai até muitas vezes funcionar por um certo tempo, mas ele não vai entender que o mercado pode mudar. Não só como pode mudar, como ele vai mudar em algum momento. E se você não estiver preparado para essa mudança, o fim é certo. Estava conversando agora há pouco com um investidor. O cara super insatisfeito com o assessor dele, porque ele estava perdendo, não é perdendo dinheiro, mas deixando de ganhar. Então o custo de oportunidade dele estava alto. Beleza? Por quê? Porque o cara não aproveitou o ciclo para rebalancear a carteira e aproveitar melhor as oportunidades de um novo ciclo de mercado. Com o trader não é diferente. Ele vai ter diferentes volatilidades, ele vai ter momentos de tendência diferentes, ele vai ter momentos lateralizados. Você sabe muito bem sobre isso. Uhum, momentos em que o stop ele precisa ser encurtado, às vezes alongado. Um exemplo, o nosso mini índice andando 500 pontos no dia. Pô, você não vai buscar 1000 pontos numa operação. A não ser que você vai fazer um swing trade, beleza, tal.
E mesma coisa pro stop. O mercado anda 10 mil pontos no dia, o cara vai colocar um stop de 50 pontos? Não existe isso. Você precisa se adaptar à volatilidade. E eu gosto muito de Fibonacci, por exemplo, porque você traça lá a pernada, né? Ele traz 50% de 1.000 é 500, 50% de 2.000 é 1.000. Então ele usa a proporcionalidade. é um indicador de volatilidade do momento. Eu gosto muito do Fibo porque ele traz essa dinâmica no operacional. Não que eu use, mas assim, já usei, mas atualmente não uso. Perfeito. Mas a dinâmica Mas é você excelente. se adapta à volatilidade. Sim, tem que entender de outras ali. formas. Sim. Independente do tempo gráfico que você opera, vai passar por diferentes momentos e diferentes padrões de mercado. Exatamente. Tá? Assim, no longo prazo também acontece. Como eu falei no início, eu passei ali, aproveitei oportunidades em que a bolsa ficou lateralizada, mas operações de day trade estavam, o mercado estava muito volátil, e aí me possibilitou ganhar uma grana Curto prazo. no curto prazo. Entendi. Curto prazo. Entendi. E me diga uma coisa em relação à organização financeira. O que é que você acha que é o primeiro passo? Eu quero começar a operar. Ou eu já estou operando, só que eu não tenho nenhuma organização nas minhas finanças. O que é que eu preciso fazer para que eu comece a me organizar? E a gente já falou da importância disso, a gente vem falando dessa importância, mas qual é o primeiro passo? Primeiro passo, se organizar. Como é que se organiza? Separar o que é do negócio, o que é do trader, o que é da empresa trader e o que é da pessoa física. Não pegar o dinheiro da comida, não pegar o dinheiro da escola, não pegar o dinheiro que ali já tem um direcionamento a ser seguido. Perfeito. Nem você trazer o dinheiro da pessoa física, dos compromissos, para dentro do negócio, nem do negócio para a pessoa física de forma antecipada. Isso parece ser tão simples, né? Simples não é fácil. Mas não é fácil, exatamente. Não é fácil. Porque se você compromete um pouco mais, eu estava conversando com um empreendedor essa semana, o cara tem um pequeno negócio, e aí, cara, tudo dele era a movimentação da PJ. Eu falei, pega os últimos 3 meses, todos os lançamentos de fatura de cartão e extrato bancário, e seleciona o que é de gasto pessoal e o que é do negócio. Cara, simplesmente foi uma chave virada, uma luz que se abriu na cabeça do cara. Ele falou, cara, já sei onde eu errei, eu fiz isso errado, eu fiz aquilo. Agora já determinei um prolabore para mim, assim, assado, eu vou ter um certo nível de conforto e tal. Porque, cara, dá transparência, você visualmente você identifica o que é de um e o que é de outro. E aí você sabe se as tuas despesas, seus gastos pessoais estão num nível elevado ou não. Quando mistura e você não controla, você só sabe se está sobrando ou se está faltando dinheiro. Sim. Mas não sabe onde é que está o erro. Sim. Por exemplo, se o negócio do trader começa a dar prejuízo, ele precisa reverter essa situação e não ficar colocando muito. E a gente conhece muita gente Total. que só fica botando dinheiro lá na corretora e tal para torrar. E fica se iludindo. Porque no dia que dá resultado positivo, o cara comemora. No dia que tá negativo, ele compensa. Sim. Aí vira uma grande brincadeira. Cara. Inclusive. Bem cara. Bem cara. A gente conversou outro dia com o cara já foi 30 mil conto aqui na corretora. Sim. Putz, Sim. brincando. Exato. E aí não deixa de ser. Se for um hobby, ele encarar dessa forma, show. Se não, é uma grande responsabilidade. Mas perder 30 mil reais e definir como um hobby... Cara, mas tem gente que brinca de qualquer forma. Exato. Cada um nas suas condições. Tem uns hobbies bem caros. Tem uns, kart, exato. jet ski, lancha, iate. Pô, mas o ponto é, eu acho que em via de regra, esse pessoal não poderia perder esses 30 mil. Ou 1.000, ou 500. Se o cara tem como profissão, não. Se for um negócio sério, eu duvido que o cara perca 30 mil no negócio dele. Sim. Então ele não encara como negócio, não dá a seriedade necessária que deveria. Perfeito. E, assim, o que é que você aconselha para uma pessoa que quer começar a investir? Seja ela trader, seja ela não trader, seja ela empreendedora, seja ela carteira assinada, CLT, PJ, enfim. Qual é o primeiro passo? O que é que ela precisa fazer? Separar um trocadinho? Investir aonde? Criar reserva de emergência? Qual é o primeiro caminho a ser seguido? Reduzir o padrão de vida, se não está sobrando dinheiro. Se está sobrando dinheiro, começar a juntar, independente do lugar.
Porque com pouca grana, se tá na poupança, se tá no CDI, não vai fazer grande Não faz diferença. Depois começa a dar os primeiros passos. Depois de quê? Depois de ter uma reserva financeira suficiente que deixe confortável em momentos de imprevisto. E aí, nesse caso, não pode ser otimista. O que você quer dizer com isso? 3 meses é tempo suficiente para eu me organizar e aí eu já vou começar a ser mais ousado com esse dinheiro. Se você levar em consideração, por exemplo, a pandemia, 3 meses, se o cara perdeu o emprego, enfim, e tinha uma reserva de 3 meses, cara, 3 meses não foi nada pra pandemia. Cada mercado, cada profissão tem um tempo de realocação diferente. Tem que entender a própria Por exemplo, você pegar um programador hoje, o cara se realoca facilmente. Sim, totalmente. Não vai ser, a não ser que seja uma cagada muito grande. Sim. Mas o cara consegue. Nem todo mundo tem essa facilidade. Então precisa levar em consideração a peculiaridade de cada uma das profissões. De cada um, por exemplo, uma cidade é mais fácil, na outra já não é. Então o programador não precisa nem de reserva financeira. Brincadeira. Precisa sim. Até o momento em que ele tem uma incapacidade temporária ou permanente, e aí ele não vai conseguir trabalhar, não vai receber grana. E aí? Aí, vamos entrar numa questão que eu não entendo muito, a questão do seguro de vida. O seguro de vida ajudaria nessa situação, Seguro né? de vida ou seguro em vida? Seguro em vida. Seguro de vida beneficia a família, os herdeiros, o beneficiário. Seguro em vida é uma proteção financeira e patrimonial para todo mundo precisa. Sim. E assim, é barato, né? Super. 30... Super barato. Qual seria o valor para... Cada pessoa tem uma situação. Tem uma situação, não é pela situação em que ela está envolvida, mas é o plano e o tamanho da proteção que ela precisa. Tem que ser proporcional ao estilo de vida. Pessoas com idade mais avançada acaba tendo um aumento no preço e tal, mas sim, faz todo sentido para todo mundo. Mas é coisas de 30, 50 reais, já dá para pensar já dá para pensar num certo nível de proteção. Perfeito. Então a princípio super viável. E para que serve essa proteção? É um hedge. Sim. Você faz um hedge na capacidade de geração de renda, caso você não precise mais trabalhar, e aí tem que estar alinhado com o objetivo final, lá no período de aposentadoria. Sim. E usufruto do patrimônio que você construiu. Então isso daí você consegue ajudar na assessoria, né? Sempre. A gente sempre trabalha. Assim, na assessoria, eu entendo a história da pessoa, porque eu preciso entender os valores, os princípios dela, onde é que se baseia a vida dela. Depois eu vou lá para o futuro. O que é que a pessoa planeja para a vida dela? Porque aí muita gente não planeja nada. Deixa a vida me levar. Nada. Vida não é só trader. Não é só trader, porque empresário acha que o negócio dele vai sustentá-lo pro resto da vida e não tem plano B, não tem alternativa, não tem planejamento, não tem nada. Não tem nada. Não é só trader. Isso daí abrange a população brasileira como um todo, no geral. Pode-se dizer que sim. Entendi. A falta de educação financeira acaba... Pode-se dizer que sim. Acaba fazendo isso. É porque todo mundo acha que educação financeira é o cara saber economizar, controlar os gastos, as receitas. E acabou. E acabou. É muito mais do que isso. Muito mais. Tem bastante coisa que a gente pode fazer. Escolher os ativos adequados, montar uma carteira. Se é um cara mais novo, mais agressivo, ele pode correr um pouco mais de risco. Saber que no financiamento existem opções para você baratear. Olha aí. E o cara diz que é uma taxa de juros e não necessariamente é aquela taxa que ele está informando. Sim. E até mesmo, por exemplo, um exemplo simples. Ao invés de financiar, fazer um consórcio. Se o cara não precisar do bem que ele está buscando ali de imediato. É uma opção mais barata em muitas vezes. Muito mais barato, né? Perfeito. Então entender tudo isso daí... Vamos lá, custo geral. Um consórcio vai custar cerca de 20% a mais do valor do bem. E aí, sendo bem... Em via de regra, continha de padeiro. Total. E aí... Aquele que tá rasgadinho, inclusive. Sim, bem. E o financiamento vai custar 2 ou 3 vezes o valor do bem. Perfeito. É bem diferente. Só um pouquinho. Qual que é a diferença? Você antecipa o consumo. No financiamento, você já sai com o carro dirigindo. Sim. No caso do consórcio, você precisa se planejar ou ter dinheiro suficiente para dar um lance ou ser sorteado. Sim. Tem uma parada que a gente às vezes comenta aqui, que é dinheiro é vida, né? A gente trabalha para ganhar dinheiro, então a gente tá cedendo nosso tempo,
pedaço da nossa vida para ganhar dinheiro. E o cara vai fazer um financiamento. Então ele tá vendendo a sua vida futura. Vai fazer um financiamento de um carro por 5 anos. Tô vendendo 5 anos, parte de 5 anos da minha vida. Então, quando a gente fala isso para as pessoas, cria um impacto. Caramba, é mesmo, cai a ficha, né? E elas muitas vezes, quando cai essa ficha, procuram se organizar, entender melhor e tal. Então fica essa dica. Cara, eu vi uma postagem muito massa hoje. O cara dizia assim, pô, eu ganho, não vou lembrar exatamente os valores. Eu ganho, sei lá, 15 mil reais. E aí eu ia trocar um carro de 90 mil, 100 mil. Só que aí eu vi a postagem de um outro cara dizendo que ganhava 3 vezes mais do que eu e que tinha um carro de 50. Falou, deixa quieto, não vou trocar mais. Se o cara tá assim, a vida digital tá tão forte, a pessoa expõe só o que ela quer, que, cara, é quase impossível você não se comparar com o outro. Mas ninguém sabe os bastidores, o que de fato acontece. Eu conversava com minha esposa há muito tempo, eu falei, cara, a gente tá ralando pra caramba aqui, tipo, super apertadinho, controlando os gastos e fulano saindo, curtindo e tal, ó, carro novo. Não tinha plano de saúde, não tinha seguro de carro, então tava correndo o risco que a gente não estava disposto a pagar. E aí, será que você tá disposto a pagar o risco que a pessoa tá assumindo? Por exemplo, como um empreendimento. Muita gente acha histórias de sucesso, de empreendedor tal, cara, que massa. Mas quando vai ver ali o que é que... Ou do Geração de Valor, como é o nome dele? Flávio Augusto. O Flávio Augusto. Cara, o cara usou tudo que ele tinha de cheque especial, de cartão, limite de cartão. Já viu os juros disso quanto é que dá? E você, com pesado. família, você assumiria um compromisso desse? Que histórias não foram contadas? Sim. Histórias não foram contadas. É legal quando passa. Sim. Putz, super admiro a coragem do cara. Mas tem coisa que a gente não nunca é vai qualquer saber. Pessoa, não é qualquer pessoa que quer passar por tudo. E tem coisa que a gente isso. nunca vai saber pelo que o cara passou. Sim. É igual jogador de futebol. Quantas histórias de jogadores de sucesso o cara diz, cara, eu não comia, só comia no CT, pegava 2 ônibus ou andava 2 horas porque não tinha dinheiro pra pegar condução e tal. E quando você vê, o cara estourou e, pô, legal. Nem todo mundo tá disposto a pagar esse tipo de preço. Sim. Baseie pela regra, nunca pela exceção. Esse é um livro muito importante. Esse é um dos temas abordados no livro Psicologia Financeira, e que ele fala, se baseie sempre pela regra, nunca pela exceção. Importante. Principalmente pro trader. Exatamente, principalmente pro trader. Porque eu gosto de pensar o seguinte, quando eu tô conversando com algum aluno que quer começar o mercado financeiro, cara, vai levar tempo. Não vai ser em uma semana, não um mês. Às vezes até, muitas vezes até, na verdade, nem um ano. Vai ser mais que isso. E por quê? Porque o mercado financeiro tem as mentes mais brilhantes do mundo. É o cara que tem o QI lá na casa do baralho, né? Baralho, jogar baralho e tal. E vai aqui um cara do interior do Rio Grande do Norte, lá de Mossoró, por exemplo. Mossoró, calma. Sem desmerecer o local. Sem desmerecer o local. Eu falei Mossoró porque, enfim, é o interior que... Nem é tão interior assim, né? Mas enfim, pra gente. Que não tem recursos, não falo nem só financeiro, mas de acesso à informação, de plataforma, de equipe, todo essa conjunto que diversas pessoas, através de instituições que estão presentes no mercado, possuem. Aí o cara tá lá em Mossoró, não tem nada disso, tem R$1.000 na corretora, tá operando com 5, 10 contratos, super alavancado, quer sair na frente. E outra, o cara começa a dar certo. Vê se eu tô errado. Vê se não é assim que acontece. O cara começa a dar certo. Vamos supor que ele começou com R$10.000. Quando ele chega a 12, o que é que ele faz? Aumenta a mão. Aumenta a mão. Isso é um grande problema. Simplesmente ele aumentou o risco proporcional dele. E um ponto muito importante que você tá entrando no assunto é entender o risco que a pessoa está correndo e tentar minimizá-los. Eu vejo muitos comentários de pessoas falando, fulaninho tem 5 milhões na conta e opera
10 contratos. Ah, sim, é muito fácil, né? Mas não é bem assim. A pessoa ela vai ter que entender ali a dinâmica da operação, vai ter que entender a dinâmica do mercado, vai ter que entender uma série de fatores para saber o risco que está disposto. Quero dizer isso, o risco que está disposto a correr. Ah, o cara tem... Perder 1.000 é fácil. E olha que nem pra todo mundo é. É, Mas 1 milhão é mais difícil. exato. É mais difícil. É mais difícil. Bem mais difícil. Pois o cara opera com a mão menor. Exato. Então, assim, se começa a dar certo, mantém, cara. Mantém o ritmo, mantém ali o volume de negociação. Deixa dobrar essa grana. Dobrou a grana, aumenta 20%. Desproporcional. Vai diminuindo a alavancagem, em consequência, vai diminuindo o risco. Vai gerenciando melhor o risco. Vai ganhar menos grana, proporcionalmente, mas você vai estar mais tranquilo, mais suave. Diminui a chance de quebrar a conta. Sim, total. E uma forma, inclusive, que eu sempre falo, a gente tem uma parceria com a Active Trades que dá para operar o nosso índice aqui e o dólar, mini índice, de forma bem mais leve, com microlote 0.05, 0.01, enfim, é uma forma bem bacana de, relativamente pouco capital, conseguir operar ali. Aí, óbvio, você vai ganhar centavos de dólar, que é tudo dolarizado na Active, mas você vai perder centavos também, muitas vezes ali até $1. Financeiramente não vai pesar, pelo menos não é para pesar no seu operacional, na sua gestão, mas você vai ganhar tempo de tela, vai ganhar experiência, vai entender a dinâmica do mercado e vai evoluindo aos poucos. E se você quiser se alavancar, faz uma prova de uma mesa proprietária aí, que tem diversas aqui no Brasil, lá fora, e você consegue operar com um capital muito maior e com risco ali que, pô, se você souber operar, para você, na verdade, não vai ter nenhum risco, porque você vai estar operando o capital da mesa. Então é uma alternativa muito, muito interessante. Muito melhor quebrar com o dinheiro dos outros que com o seu dinheiro. É. E tem toda uma gestão na mesa, né? O pessoal da mesa sabe onde é que estão se metendo. Enfim, existem profissionais. Gestão de risco compulsória. Compulsória. É obrigatória. Você não dá pra fazer qualquer coisa. Sim, com sim. seu dinheiro você acaba fazendo. Sim, perfeito. Se envolver emocionalmente, entrou num ciclo negativo ali, aí o cara vai fazendo, aumentando a mão, na mesa não consegue fazer isso. Exato, tem um limite ali. Tem um limite de perda. Bateu o limite de perda, a mesa zera. Uma ideia pra quem vai começar aí com a Active Trades, que você falou, faz fazendo em vez de usar os centavos, o valor nominal, usa valor proporcional. Percentual. Proporcionalidade. Pô, 5, 10% no mês. E aí você pega isso... E buscar pouquinho, buscar ali 0,20, 0,10 no dia. Beleza, se eu tivesse 1 milhão, quanto é que daria? Sim. E 10 milhões, quanto é que daria? Esse é o pensamento correto. É uma forma de gerenciar o risco. Esse é o pensamento correto, perfeito. Porque aí a pessoa vai se tornando profissional. Beleza, com 1.000, aqui eu tô fazendo tantos por cento. Se eu tivesse 1 milhão, cara, eu ia operar com, sei lá, 500 mil? Jamais. Enfim, não sei. Cada um tem sua gestão, deve ter a sua gestão. Mas ali. aí você começa a entrar num pensamento muito mais profissional sobre gestão de negócio. Perfeito. E, Thiago, se o pessoal que está ouvindo aqui quiser entrar em contato com você, ver como é que é a sua consultoria, como é que funciona? Entre em contato com você. Eu vou deixar disponível meu site. Tá. A pessoa me conhece e vai ter lá a opção de vai estar aqui na descrição. Uma consultoria, um atendimento, para que a gente faça todo esse bate-papo, entender quem é a pessoa, o objetivo dela, enfim, como é que ela tá, qual o contexto em que ela está situada, para traçar a estratégia personalizada. De graça para quem está ouvindo aqui? De graça para quem está ouvindo aqui. Olha aí. A gente tinha feito isso só para os alunos, para a galera que estava na comunidade, agora a gente vai abrir um pouquinho mais. Mas vai ter umas vaguinhas limitadas, viu, pessoal? Porque Thiago, né? É só um. A gente faz um limite ali semanal para não encher muito. E a agenda tá cheia. Então, pessoal, você tá ouvindo aí, corre. E o cara é bom, viu? O cara organiza a vida do povo aqui, a vida financeira de um jeito que é só elogios. Eu tenho uns amigos que eu sempre indico o Thiago, né? Aí o pessoal para de falar comigo, só fala com o Thiago. eu perco a amizade. De tão bom que o cara é. Eu perco a amizade porque o cara rouba minhas amizades. Não, ele conversa com você sobre superficialidades, entendeu? Isso. E aí comigo, de fato, o que interessa, o que é prioritário pra ele, o que eu fico o resto. Eu fico a que realmente tem valor pro cara. É isso.
Então- Afinal, se dinheiro é vida, o cara tá cuidando da vida dele, pô. Com certeza. Eu super sugiro isso. Mas tudo bem, os meus amigos estão felizes, é isso que importa e tudo certo. Eu não conheci esse seu lado, assim. Esse meu lado eu vou demonstrando aos poucos. A gente vai se aflorando. Pessoal, então, Diago, muito obrigado aí mais uma vez por ter participado do Cavalcast, 5ª edição. Olha só, uma edição por semana. Segunda-feira, meio-dia, sai no Spotify. E à noite, às 19 horas, sai no YouTube. Spotify também dá pra assistir, tá, pessoal? Ver aqui essas carinhas bonitas na sua telinha, no seu celular, no seu Cara, eu fico computador. muito lisonjeado. Não vou nem deixar você terminar de falar. Porque se eu já tô no 5º e você conhece tanta gente boa, cara, putz, muito obrigado pelo Você é um convite. cara especial. Você é um cara especial. Obrigado de verdade. Valeu, pessoal. E aqui na descrição vai ter as informações, contato do Thiago, site, Instagram, tudo que vocês precisam para organizar essa vida financeira. Tamo junto. Valeu. Até a próxima.